Então, eu encorajo todos a fazer já a sua inscrição, amém? Maravilhoso. Agora eu quero chamar a pastora Daphne e o nosso irmão Jay, que vai traduzir. O irmão Jay está numa maratona poderosa com a gente aqui. Agradeço a Deus pela vida deles. Obrigado. O Jay e a Cristina, sua esposa, são da minha célula. Um casal muito abençoado, servo de Deus que você não imagina. Quanto que eles são servos, quanto eles estão sempre ajudando, procurando o que fazer. A Cristina, a esposa dele, também já é uma idosa. E ela foi dirigindo para levar o André para ministrar lá na Viriroy. E ela está traduzindo lá também. Então, é muito importante que a gente valorize essas pessoas. Obrigado, Jay, viu? Ele está desde manhã aqui traduzindo, desde sábado, aliás, né? Traduzindo para nós. E a nossa irmã Daphne, como eu respeito e admiro essa mulher, irmãos, pela história dela e pelo que ela faz no mundo hoje. Ela está percorrendo o mundo e ela não para, ela vai para Israel, volta. De outubro para cá, ela já foi 3 vezes em Israel, e ela não vai fazer turismo, não. Ela estava contando, ela vai lá onde está a guerra, onde os mísseis estão caindo, eles estão lá consolando as pessoas. Gente, tem história para contar. E ela vai estar agora, a partir de agora, ministrando. Eu quero orar por ela e pelo Jay, que vai traduzir. Estenda essa mão para cá e vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, mais uma vez, expostos à Tua Palavra. Nós oramos pedindo o favor do Senhor, na vida da irmã, da pastora Daphne, que o Senhor fortaleça o físico, o emocional, o espiritual, e que ela possa ter uma unção para ministrar com graça, de tal forma que os nossos corações se encham desse alimento poderoso do Senhor. Abençoa também o Jay, meu Deus, fortalece as forças dele, física e emocional e mental, para que ele possa assimilar cada palavra e traduzir de uma forma extraordinária, como ele tem feito. Obrigado pelo teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade. Em nome de Jesus. In Jesus' name. I know. Para sempre. Forever. Ela já aprendeu para sempre. You'll know later on why I said that. Eu conheço essas 2 palavras. Now, this is a bit sad, É pouquinho triste, because I won't be here next Sunday. porque no domingo que vem não estarei aqui. But I will be here Monday night and Tuesday night. Mas segunda-feira à noite e terça estarei. This is why I like coming. É por isso que eu gosto de vir aqui. So I want to talk about Israel tonight. Quero falar sobre Israel hoje à noite. I hope you have all had an ear to what has been going on there. Eu espero que vocês estão a par do que passa por lá. On October the 7th, E no 7 de outubro, when that demonic massacre happened, quando aquele atentado, aquela coisa demoníaco aconteceu, our family wanted to get on a plane and go there. nós queríamos ir no outro dia, pegar o avião e ir para Israel. You'll find out why in a bit. Mas nós não fomos no outro dia, eu vou falar daqui a pouco. But we have taken 3 teams out there since October the 7th Mas nós já levamos 3 equipes para lá, após 7 de outubro, to go and help. para ajudar. And we will keep going back to help. E nós vamos continuar voltando para ajudar. And people said, you can't do that, there's a war on. Pessoas falaram para nós, não pode ir, tem uma guerra lá. We said, that's why we're going, because there's a war on. E nós respondemos, mas é por isso que temos que ir, porque tem uma guerra lá. Do not listen to the news. Não escute, não presta atenção no que você escute no jornal. There's so much false reporting. Existem tantas mentiras, falsidades.
we're going to try and find a place in Portuguese where you can go to get the truth. Nós vamos tentar achar algum avenida, algum canal, talvez um de vocês sabe, em português que transmite a verdade. But most people start with the news and then go to the Bible. Geralmente as pessoas começam quando eles olham as notícias na televisão, eles veem uma coisa, depois vão para a Bíblia para ver o que foi. But tonight you will see that we need to start with the Bible. Mas hoje vão ver que devemos fazer diferente, devemos começar com a Bíblia, And then go to the news. depois ver o que se passa que combina. There's so much deception about. Existe tanta decepção. Sadly, that deception is in the church. Tristemente, essa decepção, esse engano também está na igreja. We must track with God's word. Nós temos que nos grudar na palavra de Deus. Now, before we go on, Antes de I want continuar, to make one thing very clear. quero deixar uma coisa clara. Most people who have a heart for Israel Geralmente as pessoas que têm um coração para Israel also have a heart for the surrounding nations. também amam as nações ao redor de Israel. Sadly, most people who say they care for the surrounding nations Mas as pessoas que dizem que amam as nações ao redor de Israel do not have a heart for Israel. geralmente não têm coração para Israel. And we have to have compassion on everybody caught in this conflict. Como cristãos, nós temos que ter compaixão para todo mundo. But we have to start where the Bible does, and that's with Israel. Mas vamos começar onde a Bíblia começa, que é com Israel. So let's look at this first scripture. Vamos olhar a primeira escritura, primeira passagem. Eu vou ler o endereço da passagem, aí todos vocês vão ler o verso. Vamos fazer isso o culto inteiro assim. Então, presta atenção e leia em voz alta na hora certa. Gênesis 13, 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão: So Amen. God gave two promises to Israel, to Abraham. Aqui Deus dá duas promessas para Abraão. From your descendants will come a nation, De sua descendência vou fazer uma nação and I will give them a land. e vou dar-lhes uma terra. And Leviticus 25 says, God said, that land is mine. Em Levítico 25, Deus diz: essa terra é minha. And he gave it to the Jewish people. Então Deus pegou a terra dele e deu para os judeus. All the things that are being said about that land Tudo que as pessoas dizem sobre aquela terra, a tiny, tiny little strip of land. pedacinho de terra danada. And the world is arguing about it. E o mundo briga que só sobre aquele pedacinho, não querendo que Israel tenha nada. It's the same land that Joshua fought for. It's the same land that David fought for. É a mesma terra que Josué lutou para conseguir, a mesma terra onde reinou Davi. Because they, like us, stand on the promises and covenant of God. Todas essas pessoas da Bíblia ficaram firmes nas promessas de Deus, na terra que Ele os deu. Andrew, I've only just started. Do you want to come and take over? Yeah, I haven't just started. Do you want to come and take over? O filho dela já chegou, ele pregou lá na Vila Iroi, nos outros cultos, ele começou essa parte e depois a mãe. Então ele chegou e ela falou: então você chegou, vem aqui e faz. Jeremiah 31. We need to finish about 20 past to get in everything at the end. Wait, am I finishing? Okay, hello. Hello. Where are we at? This is how we pass the baton on from generation to generation. Ready? Assim que a gente passa batão de geração em geração.
Wait, what's halfway through? We got 9:30. You go to 9:30. It's 8:41. I have no idea what she has said up until this point. Não tenho ideia o que ela falou até agora. We're right there. We had the first verse already. We've done this one? Yes. Okay. How God sees Israel. Como Deus vê Israel. Isaiah 19:25. Isaías 19:25. Jeremias. Não, peraí. Which one do you want? Ok. Não, vamos voltar para Isaías 19:25. Eu acho que nós não fizemos isso aí. Isaías 19:25. Vamos ler 3 versos em seguida aqui. Vamos lá. Israel, minha herança. Desculpe, vai ser 3 versos, uma vez cada um. Ok, pode passar para o próximo verso. Israel, meu escolhido. Mais um. Todo. Pelo menos estamos nos divertindo. Não sei se mensagem vai sair, mas vai ser divertido. But I don't know if we'll actually have a message. But we're having fun. Quando ele beber água, o tradutor também pode beber. Said when you drink water, the translator also. She doing sign language? Yes. I want to know how she's translating this for the sign language. Eu quero saber como ela traduziu essa bagunça. That's how. It's impressive. Okay, so it says the Jewish people are God's inheritance. Então fala que o povo judeu é a herança de Deus. They're God's chosen people. São os escolhidos de Deus. And it says, whoever touches you touches the apple of my eye. Deus fala, quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Which means we should be very careful what we think or what we say about Israel. Então quer dizer que nós temos que tomar cuidado o que a gente pensar, o que a gente falar sobre Israel. What actions we take. Quais ações nós tomamos? You see, if I just do this, Se eu fizer assim no Jay, it doesn't bother him. não importa. It's not really doing anything to him. Não machucou. But if I start going like this towards his eye, Mas se eu fizer assim no olho dele, you're going to react in a very different way. ele vai reagir. Mesmo. This is the most sensitive part of you. É uma parte do corpo muito You sensível. will do o olho. whatever you have to do to protect your eyes. Você vai proteger seus olhos. And this is God saying, they are my sensitive eye. Deus diz, Israel é a menina dos meus olhos. But yet in Israel, Mas em Israel, there's still 101 hostages being held in Gaza, ainda tem 101 reféns em Gaza. being tortured. Estão sendo torturados. And I won't go into the details of what's happening. Eu não vou falar da tortura, que é muito ruim. This is the apple of his eye. Mas é a menina dos seus olhos. Are we aware of this when we speak about Israel? Será que nós pensamos nessa parte quando nós falamos sobre Israel? Zechariah 8:2. Zacarias 8:2. Zacarias 8:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. We pray to God, God, give me your heart for things. Às vezes a gente olha, Deus, me dá o seu coração. Break my heart for the things that break yours. Quebranta meu coração com aquelas coisas que quebranta o seu coração. Give me the things you are passionate about. Me mostra as coisas que são suas paixões. This passage tells us he is passionate about Jerusalem. Essa passagem fala que Deus tem compaixão e é apaixonado por Jerusalém. He's zealous
for Israel? é zeloso pelo Israel. Are we passionate? Are we zealous for Israel? Nós somos zelosos para com Israel, For the Jewish people? para o povo judaico, Because here he says he has a passion for them. porque aqui ele diz que tem paixão por Israel. So why should we care? Mas por que que nós devemos importar? I mean, one, we should care because he does. Devemos importar porque ele importa. But we are indebted to the Jewish people. Mas nós temos uma dívida para com os judeus. Let's look at some reasons why. Vamos ver por quê. Romans 9, 1 through 5. Romanos 9, 1 a 5. Deles é a adoração de filhos. We get so much because of them. Nós recebemos tanta coisa por causa deles. We have salvation Temos because of them. salvação por causa dos judeus. We have covenants because of them. Temos promessas por causa deles. We have promises because of them. Temos promessas por causa deles. I E heard- temos promessas de Deus por causa deles. We have our Messiah because of them. Nós temos o Messias por causa deles. We have this book, which I don't have on me right now. Nós temos Bible a is Bíblia por causa deles. We have the Bible because of them. Por causa deles, nós temos a Escritura de Deus, o Torá. If it wasn't for Israel and the Jewish people, Se não fosse Israel e o povo judeu, we would have nothing. nós não teríamos nada espiritualmente. We are indebted to them. Temos uma dívida muito grande com eles. I have a Bible. Agora eu tenho uma Bíblia. We have this because of them. Temos esse livro por causa dos judeus. This is a Jewish book É um livro judaico, that we get because of them. que nós recebemos por causa deles primeiro. Romans 11:11. Romanos 11, 11. Did they stumble beyond recovery? Será que os judeus tropeçaram além do que Deus poderia recuperá-los? Not at all. Não. Yet this is used as for anti-Semitism. Mas às vezes esse verso é usar contra os judeus no antissemitismo. Many times we say, you rejected the Messiah, he's not for you anymore. Você rejeitou seu Messias, ele não é mais para você. But he says, no, they didn't stumble beyond recovery. Mas Deus fala, não, eles não tropeçaram além do que eu posso recuperá-los. Rather, because of their transgression, Por causa das suas transgressões, because they rejected Jesus, porque eles rejeitaram Jesus, salvation has come to the Gentiles. então salvação veio para os gentios, nós. Oh, glória. What would have happened O que teria acontecido if they had accepted him the first time he came? se tivessem aceitado Cristo da primeira vez? Jesus would have established his throne in Jerusalem, Teria entrado em Jerusalém, teria estabelecido seu trono, and salvation would not have come to us. e salvação não teria vindo para os gentios. Salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. Mas salvação veio para nós, por quê? Para dar ciúmes nos judeus. Is this a fruit of your salvation? Será que é um fruto da nossa salvação? Isso daí? Because you have salvation, Jewish people or Israel see that and they are envious of what you have?
porque você tem, nós temos salvação, os judeus olham para nós e ficam com ciúmes? I have never seen this before. Nunca vi o seguinte: When someone comes to get saved, quando alguém vem ao altar aceitar a Cristo, we say, thank you so much for coming. nós falamos, obrigado por vir, por aceitar a Cristo. We're so happy that you have received Jesus. Então, ficamos contentes que você recebeu Jesus hoje. Now, one of the reasons you have received salvation Dos motivos que você recebeu a salvação de Deus is so that you can provoke Israel to envy. é para provocar os israelenses a ciúmes. I've never seen this before. Nunca ouvi falar disso. But this is one of the reasons that we have salvation. Mas, na verdade, no fundo, é uma das razões pelo qual Deus deu salvação para nós. Now, historically, the church has been the biggest persecutor of Jewish people. Historicamente, a igreja tem sido grande perseguidor dos judeus. When Jewish people, we've been taken to the gas chambers during World War II, Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eram levados aos fornos, Christians would hear the screams. cristãos ouviam os gritos deles. And in churches, they would turn the volume up so E that na they could igreja, sing. aumentaram o volume da música, da pregação, para não ouvir os gritos. And they would sing worship songs louder so they didn't hear the screams of the Jewish people. E cantaram mais alto para não ouvir os gritos. See, the church has done a really good job of provoking the Jewish people to offense. A igreja, em geral, tem feito belo trabalho em provocar os judeus para ofensa. We need to return to doing what God has asked us to do, Precisamos voltar a fazer o que Deus falou, where He tells us, provoke the Jewish people to envy. Ele fala, provoque ou faz eles ficarem com ciúmes. They should see what we have. Eles devem ver o que nós temos Wait, you are worshiping my God. e falar, mas você está louvando meu Deus. You're reading some of my book. Você está Reading some of my book. lendo uma parte do meu livro. You have a relationship with Him that I want. Você tem relacionamento com o Deus dos deuses e eu queria ter isso. This is what we're meant to be doing, is provoking them to want it. Essa era a ideia. Romans 11:25 and 26. Romanos 11, 25 a 26. Irmãos, não quero que ignoram. This passage says that Israel has experienced a partial hardening of their hearts. Essa passagem diz que Israel tem sofrido endurecimento parcial do coração. So when people say, look, the Jewish people rejected him, Então, quando nós olhamos e observamos, mas os judeus rejeitaram o seu Messias. and they use it as a reason to attack them, E a gente fala, não sei por que eles não aceitaram, como é que eles não podem ver? who are we really pointing the finger at? Com a quem nós estamos apontando, criticando, na verdade? Because really, according to this, it was him that did it. Porque, de acordo com essa passagem, foi Deus que fez eles rejeitarem, parcialmente. He partially hardened their hearts Parcialmente, ele endureceu seus corações. so that salvation would come to us. Por quê? Para que nós pudéssemos receber a salvação. And then it says, until E daí diz até the full number of Gentiles comes in. até o número completo dos gentios entra no reino. And in this way, E dessa maneira, all
Israel will be saved. Todo Israel pode ser salvo. Now, we talk about the Great Commission being fulfilled. Falamos sobre a grande comissão. And then what happens? E daí, o que acontece? Any suggestions? Depois que a grande comissão termina, o que acontece? Anyone? 3 or 4 said Jesus comes back. Jesus comes back. Jesus volta. This is true. Verdade. And there are some other things that need to happen as well, and we'll talk about that in a minute, E algumas outras coisas que vou falar. unless you've already done it. Não? Okay. But this says, when the full number of the Gentiles comes in, Quando o número cheio, completo dos gentios entrar no reino, the fulfilling of the Great Commission, o termino, o complemento, o grande comissão, quando a grande comissão terminar, se completar, all Israel will be saved. Israel todo vai ser salvo. Even in the fulfilling of the Great Commission, Israel is connected. Mesmo no pensamento da grande comissão, existe uma conexão com Israel. But we have disconnected these things. Mas a gente tem tirado, tem desconectado esses dois fatores. Our Jewish Messiah. Nosso Messias judeu, Let's look at this issue. vamos olhar isso. Genesis 12:3. Gênesis 12:3. So this says, I will bless you and make your name great. Bom, eu te abençoarei e farei seu nome grande. And it says, all the people of the earth will be blessed through you. Todo o povo do mundo vai ser abençoado através de você. Now, Israel has been a blessing to the nations in many ways. Sim, Israel tem sido uma bênção para as nações em muitas maneiras. You could look at medical technology. Podemos olhar coisas modernas como tecnologia de medicina. Look at other technologies, the Mu- phones that we have. Muita tecnologia, qualquer tecnologia, o iPhone mesmo. If it wasn't for the Jewish people, we would basically be living in the Stone Age. Se não fosse as invenções dos judeus, não teríamos isso, estaríamos morando lá atrás. So they've been a blessing in different ways. Então, eles têm sido uma bênção de muitas maneiras. But the ultimate blessing to the nations Mas a bênção maior deles para nós will be from the Jewish Messiah. vem através do Messias. Amém. Matthew 1:1. Mateus 1:1. And we can do the next few quickly. Ok. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus. Matthew 2:2. Onde está o recém-nascido Rei de Deus? Next one. Próximo. Por cima da sua cabeça. And then the next one. Apocalipse 5:5. Então dos And then one more. Isaiah 9:6. e Isaías 9:6. Quando rei judeu Jesus was Jewish. Jesus era judeu, He is Jewish. é judeu, And he always will be. sempre será judeu. Even in the heavenlies, he's recognized as Jewish. Mesmo no céu é reconhecido como judeu. The Lion of the tribe of Judah. O leão da tribo de Judá. When he returns, Quando ele voltar, he is returning to Jerusalem.
vai voltar para Jerusalém and he will be king of the Jews. e vai ser o rei dos judeus. The government will be on his shoulders, O governo estará nos seus ombros and he will rule for eternity. e ele vai reinar o mundo para a eternidade. Glória a Deus. Let's look at Israel's priority Vamos olhar a prioridade de Israel. in Romans 1:16. Romanos 1:16. This says the gospel is first to the Jew and then to the Gentiles. Fala aqui que o evangelho é primeiramente para o judeu e depois para os gentios. You know, when we talk about missions, we talk about the nations. Quando a gente fala em missões, a gente fala sobre as nações. But in the Bible, when you say nations, that does not include Israel. Muito bem, só que nações não inclui Israel. So he talks about Israel and the nations. Sempre é Israel e as nações. So we need to start specifically talking about Israel. Então precisamos pensar assim e focar em Israel, como Deus faz. But this says it's first to the Jew, then the Gentile. Fala primeiramente aos judeus e depois aos gentios. For us, do we even think about them? Nós pensamos sobre isso, pensamos sobre eles. It's more like an afterthought if we do. Se a gente sabe, isso é meio uma coisa que a gente pensa We're depois. all focused on the nations. Estamos todos em foco para as nações. We need to start bringing Israel back into focus alongside the nations. Precisamos trazer Israel de volta também para nosso foco incluir Israel e as nações. Let's look at Romans 11, 13 and 14. Romanos 11, 13 e 14. Estou falando a vocês, gentios, visto que So he says, I'm talking to you Gentiles. fala, eu estou falando com você, gentios. He says, inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, Sendo que eu sou apóstolo aos gentios, and I take pride in my ministry, e eu tenho orgulho nesse ministério que Deus me deu, in the hopes that na esperança I de may arouse my own people to envy. que eu posso criar ciúmes no meu próprio povo, judeus. People often say that Paul just left the Jews behind and he focused all on the Gentiles. Às vezes a gente escuta que Paulo deixou os judeus para trás e só focou nos They may say, gentios. look, even Paul just left them. He was done with them. Até o Paulo não queria mais saber dos judeus, eram tão Not problemáticos. according to this passage. Mas aqui não. He says, look, I am reaching the Gentiles. Paulo fala, sim, eu estou ministrando para os judeus, os gentios. And I hope in doing so, Mas com o propósito I provoke my own people, the Jewish people, to envy. que eu posso criar ciúmes no meu próprio povo para eles quererem o que nós temos. Which is what God is asking of us as Gentiles. Deus quer a mesma coisa de nós. Just talking over here. Só ela fica conversando. So Paul, his hope was that he would provoke them to envy. Então, a esperança do Paulo é que ele poderia provocar ciúmes neles. Just as God is asking us to do the same. E Deus quer que a gente faça a mesma coisa para eles quererem nosso Deus. Did you see that baton change? Você viu como nós trocamos o bastão? So, what is this battle all about? Então, essa batalha celestial é sobre o quê? Matthew 23. Mateus 23.
Mateus 23, 39. Pois eu lhes digo que vocês... Jesus wept over Jerusalem. Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém. Jerusalem, I would have protected you. Ele falou, eu queria te proteger. I would have cared for you. Eu teria cuidado de você. When did you last weep over Jerusalem? Quando foi a última vez que nós choramos pensando em Israel? When did you think, what can I do to help Jerusalem? Quando nós pensamos, o que é que eu posso fazer para ajudar eles? But then he said this, Mas aí ele falou isso. you're not going to see me again. Jesus falou, você não vai me ver de You novo. leaders of Jerusalem, Vocês líderes de Jerusalém, you Jewish people, o povo de Jerusalém, till you welcome me back. até que vocês me convidem voltar. See, he didn't force himself on the people Ele não se forçou no povo the first time he came, a primeira vez. and he won't force himself on the nation the second E time. nem vai fazer isso na segunda vez. So if you were Satan Se você fosse Satanás and you wanted to stop the return of Jesus, what would you do? e você quer parar Jesus de voltar, o que você faria? Get rid of the Jewish people, Acabar com os judeus, get them out the land. tirar eles da terra deles. Jesus can't return Aí Jesus não pode vir, because God has been called a liar. porque Deus seria chamado mentiroso. Wipe the Jewish people off the earth. E vai querer acabar, se fosse Satanás, acabar com os judeus, And he exterminar os judeus. And we've taken over the land. E essa terra vai ser de mim, de Satanás. The battle that is going on now in the Middle East A batalha que se trava no Oriente Médio é is about that. sobre isso. Don't listen to the news. Não precisa ficar escutando muito os noticiários. It's a battle for the throne of David in É Jerusalem. uma batalha para o trono de Davi em Jerusalém. It's a battle for the promises and covenant of God. É uma batalha para cumprir ou não as promessas de Deus. And we better understand that and be on the right side. E nós temos que entender isso e estar do lado correto. Romans 11:12. Romanos 11, 12. Mas se a transgressão deles significa... So this scripture says, Essa passagem diz, look, if they rejected Jesus se eles rejeitaram Jesus and we get the riches of salvation, e nós recebemos as riquezas da salvação, when they accept him, quando eles aceitarem ele and therefore say, come Lord Jesus, e dizem, vem Senhor Jesus, how much greater will the blessing be that we quão get? maior vai ser a bênção quando nós e eles aceitamos Jesus e ele vem para todos nós. Because he will come back. Porque ele vai voltar para todos. Let's have a look at Ezekiel 37. Vamos olhar Ezequiel 37. Ezequiel 37, 11 a 14. Estes ossos são toda a nação de Israel. Doesn't this sound like the Jewish people after the Holocaust? Não parece a história dos judeus depois do Holocausto? Our bones are lying all over the ground. Tinha lugares que só tinha ossos secos brancos no sol. Piles of bones. Pilhas de ossos. They've all dried up. Tudo seco. Our hope is gone. Toda a esperança acabou. And then God says this.
Mas nesse ponto Deus I falou: eu will bring you back. vou trazê-los de volta. And he has done and he is doing. E ele tem feito isso, e ele está fazendo isso. Since October the 7th, Depois de outubro, dia 7, over 30,000 have returned. mais do que 30.000 judeus voltaram para a terra de Israel. And they have been coming back over the years. E todas essas décadas, depois da criação em 48, eles têm voltado e voltado e voltado. What other nation, after 3,000 years, Existe outra nação que depois de 3.000 anos still has their land, ainda tem sua terra, their identity, sua identidade, their religion, sua religião and their language? e sua língua? No other nation. Nenhuma outra. Israel is a miracle of God. Israel hoje é milagre de Deus. Next scripture. Próximo. Ezequiel 37, 24 a 28. Viverão na terra que dei. Farei uma aliança. Próximo, minha morada. How long will Israel last? Para quanto tempo Israel vai durar? Para sempre. Para sempre, forever. When you think of eternity, Quando você pensa em eternidade, it's not floating away in a crowd. não é assim uma coisa. You get an voando. idea of eternity when you think of Israel. Quando pensa em Israel, começamos a entender a ideia da eternidade de Deus. Jesus will be king, Jesus vai ser o rei, David will be the prince. Davi vai ser o príncipe. His covenant of peace will be complete. Seu convênio de paz, sua promessa de paz vai ser completo. Because it's an everlasting covenant. Porque é uma promessa eterna. I'm going to put my sanctuary among them in Jerusalem. Eu vou colocar meu santuário diante deles, onde? Em Jerusalém. I will be their God. Eu serei o seu Deus. The Jewish people for eternity will be my people. O povo judeu vai ser meu povo para sempre. When I do that, E quando eu fizer isso, quando eu fizer isso, the nations will know that I, the Lord, make Israel holy. as nações vão ver que eu, o seu Deus, vou fazer Israel santo. And I put my sanctuary among them, how long for? E eu coloquei minha bênção em cima deles por quanto tempo? Para sempre. So I want to quickly go through what are our responsibilities. Vamos olhar agora, voltando ao pensamento início, quais são nossas responsabilidades? As Gentiles. Como gentios, nossa responsabilidade. Zechariah 2:6 Zacarias 2, reminds us 6. that we are to treat Israel as the apple of his eye. Nos lembra que é para nós tratarmos Israel como a menina dos olhos de Deus. Isaiah 40. Isaías 40. Very simple. É muito simples. Comfort my people. Consolem meu povo. That's why we got on a plane to go to Israel. É por isso que nós entramos naquele avião e fomos para Israel em plena guerra.
Israel needs comfort right now. Israel precisa de conforto, de consolação agora. And he asks us Gentiles to be a comfort. E Deus pede o que dos gentios? Para ser uma consolação para eles. Isaiah 62. Isaías 62. He says, we are watchmen on the walls. Fala que nós somos sentinelas nos muros. We must be watching over the walls of É Jerusalem. para a gente cuidar, olhar os muros. At the end of this meeting, Depois dessa reunião, we will put a picture of an app up there. nós vamos colocar aplicativo. If you download it, Se você baixar esse aplicativo, you will be notified every time a rocket is flying towards Israel. você vai ficar sabendo toda vez que míssil é lançado para Israel. And you can pray. E você pode orar. As the Jewish people are running into shelters, the children are crying. Você pode saber quando faz o plim plim plim, vem foguetes, o povo está correndo para debaixo de alguma coisa para os abrigos de bombas, crianças estão chorando, pessoas estão deitando na rua, se protegendo quando você ouve o plim. I added to it. Yeah, I gathered that. And then God says this, E aí Deus diz o seguinte, quite simple. simples, Pray for the peace of Jerusalem. orem pela paz de Jerusalém. A child can understand that. Criança pode entender isso. Are you praying for the peace of Jerusalem? Nós estamos orando pela paz de Jerusalém. Very simple things he asks us to do. São coisas simples para nós. But most Christians aren't doing any of them. A maioria de nós cristãos não estamos fazendo nenhuma dessas coisas. And in Genesis 12 it says this, Em Gênesis 12 diz o seguinte: I will bless you eu te abençoarei if you bless my people. se você abençoar meu povo. If you don't, Se não, there's a curse. eu te amaldiçoarei. If you are silent, Se você ficar em silêncio, you are against Israel. está contra Israel. It was the silence of people that sent the Jewish people to the Holocaust. Foi o silêncio dos cristãos e outros, foi o motivo pelo holocausto. There is something happening now Existe uma coisa acontecendo agora em that Israel, is the same pattern that led up to the Holocaust. que é mais ou menos a mesma coisa que era o começo do holocausto. And the Jewish people are well aware of that. E os judeus estão entendendo que é bem isso mesmo. They're also aware of the silence that led up to the Holocaust. Também pensam no silêncio antes do holocausto e agora também, silêncio dos cristãos. If you want to know what you would have done in the Holocaust, Se você tem se perguntado, o que será que eu teria feito se eu estivesse lá na época do holocausto? repeat that. I did. Yeah. Oh, one more time. Se você tem se perguntado alguma vez, o que eu teria feito se eu vivesse lá na época do holocausto? I'm going to tell you what you would have done, Eu vou te revelar. what you're doing now. É o que você faz agora. There are many peace plans out there. Existem muitos planos de paz por aí. Don't take any notice of any of them. Não precisa nem prestar atenção neles. None of them will last. Nenhum deles vai durar muito tempo. There will always be a battle over that land for the very reason I told you. Sempre vai ter uma batalha travada em cima daquela terra pelo motivo espiritual que eu expliquei. That's the bad news. E essa é a parte ruim. Now the good news. Agora as boas novas. God has a peace plan. Deus tem um plano de paz. Here it is. É esse plano de paz. Isaías 19, 23 a 25. Naquele dia haverá uma estrada. When Jesus returns,
Quando Jesus voltar, in that day, naquele dia, he will bless that area. Ele vai abençoar aquela região. And he will say, blessed be Egypt, my E people. vai falar, abençoado seja Egito. Assyria, my handiwork. E a Síria, meu povo. And Israel, my inheritance. E Israel, minha herança. Hallelujah. Aleluia. I hope you are in a very dangerous position now. Agora você está numa situação perigosa. Because if you do not act on what you have heard, Porque se você não faz nada, depois de ouvir essa mensagem, you will be accountable to God. você vai prestar contas disso diante de Deus. If you do act on it, Se você faz alguma you coisa, will come under the blessing of God. você vai vir debaixo da bênção de Deus. Now, I'm going to ask you all to do something. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. The Jewish people feel very, very alone. O povo judeu sente muito sozinhos. Everybody has deserted them, the nations have deserted them. Todo mundo largou eles, desertou. The church generally has deserted them. Em geral, a igreja tem deixado eles de lado. And we want to send videos out from this church. Nós queremos mandar vídeos dessa igreja. We will send them to politicians, we'll send them to the army, we will send them to friends, we'll send them everywhere. Vamos mandar para políticos, vamos mandar para soldados, amigos nossos, vamos mandar para outros amigos, para gente para pessoas que a gente conhece. And we want to say one thing. E nós queremos falar uma coisa. Israel, Israel, you're not alone. você não está sozinho. É isso que vamos falar. Amém. Vamos ficar em pé agora. Eu quero